Nessa videoaula eu vou falar para vocês sobre as convenções de sinais para a óptica geométrica para o caso das lentes. Então vou mostrar para vocês dois tipos de lentes, vou começar com essa daí. Então em azul claro eu tenho a lente, eu tenho ali uma linha preta central que é o eixo central, tenho ali C2 e C1 que são os centros de convergência dos dois lados dessas lentes. Tenho também um objeto posicionado no ponto O, cuja distância até o centro da lente é O, e eu tenho a imagem sendo formada a uma distância I dessa lente. Eu tenho R2 e R1, os raios de curvatura dessa lente. Da convenção de sinais, nós atribuímos o lado esquerdo, o lado virtual, lado V, e o lado direito da lente, lado real, lado R. Então vamos analisar o que acontece com o foco dessa lente. Vamos usar aqui a equação dos fabricantes de lente, que é essa daí. 1 sobre f é igual a n menos 1, que multiplica 1 sobre R1 menos 1 sobre R2. Então vamos analisar para o caso dessa lente o que está acontecendo. Então olhem só. No caso aí, por exemplo, do R1, né, o R1 ele está do lado real da lente. Então, se ele está do lado real, ele é maior do que zero, então ele é positivo. E nós temos o R2. O R2 para essa lente ele está do lado virtual, certo? Se ele está do lado virtual, ele é menor do que zero. Reparem que a curvatura dele está para a esquerda. É isso que a gente está falando. Então, se R1 é maior que zero e o R2 é menor do que zero, eu tenho esse sinal negativo, que multiplicando pelo sinal do R2 vai dar necessariamente positivo para esse termo. Então, isso significa que uma lente como essa é uma lente convergente, porque o foco dela é positivo, maior do que zero. Agora vamos ver o que acontece com a imagem formada. Então, olhando para a equação de ampliação lateral da imagem, que diz que a ampliação é igual a menos I sobre O. Então, observando aí pela imagem, nós vemos que o I é do lado real, então ele é positivo, enquanto que o objeto ele se encontra do lado virtual. Então, nesse caso, nós temos também, como o objeto está do lado virtual, o objeto obedece uma regra diferente, então ele é positivo, maior do que zero. Então, essa razão, né, como eu tenho ali os dois termos I e O maiores do que zero, e eu tenho esse sinal negativo, então o M ele vai ser negativo. E é o que acontece, se a gente observar a seta que representa a imagem que aparece aí, ela está posicionada de cabeça para baixo, ou seja, a gente inverte a imagem e aí falamos que temos uma ampliação negativa. Vamos examinar agora esse outro tipo de lente. A diferença desse tipo é que o centro de curvatura C1 está do lado virtual e o centro de curvatura C2 está do lado real, então está invertido. Então, nesse caso, né, eu estou representando aí os raios R1 e R2, os raios de curvatura. Eu tenho também o objeto colocado do lado esquerdo, então eu tenho representado aqui embaixo esse O minúsculo, que é a distância do objeto até a lente, e vamos ver o que acontece com a imagem formada. Para esse tipo de lente, os raios de luz, ao cruzarem por ela, eles divergem, então nós fazemos o prolongamento desses raios do lado virtual e vemos que eles vão se cruzar virtualmente nesse ponto em que eu coloquei a imagem. Então, essa distância aí minúscula é a distância da imagem até a lente. Então, usando a equação dos fabricantes de lente, 1 sobre f é igual a n menos 1, 1 sobre R1 menos 1 sobre R2, nós podemos observar nesse caso aí, né, que o R1, por estar situado do lado virtual, ele é negativo, tá certo? Enquanto que o R2, por estar situado do lado real, ele vai ser positivo, maior do que zero. Então, aplicando na equação dos fabricantes de lente, 1 sobre R1 vai ser negativo, tá certo? Enquanto que 1 sobre R2 é positivo, mas nós temos um sinal negativo aqui na fórmula, né? Então, isso vai garantir para a gente, se o N for maior do que 1, né, que esse termo que eu vou marcar aqui agora, ele é negativo. Então, nesse caso, nós vamos ter uma lente cujo foco é negativo, ou seja, uma lente divergente. Em termos da ampliação, então se a gente pegar a fórmula da ampliação,
que é menos I sobre O, nós observamos que o O ele é positivo, enquanto que nós temos o I, né, a posição da imagem, que está do lado virtual, então ela é uma imagem negativa. Então, negativo sobre positivo vai dar negativo, mas eu tenho esse sinal de menos aqui na fórmula, né? Então, o M ele vai ser maior do que zero. Então, nós temos uma ampliação positiva, que é o que a gente observa na imagem, já que a gente não tem a inversão dessa imagem. A seta continua apontando para cima. Um caso interessante, considerando as lentes divergentes, é quando a gente tem luz convergente, como eu estou marcando aí, incidindo sobre uma lente como essa. Então, essa luz convergente, ela deveria formar uma imagem no ponto O, que eu observo ali, mas como essa lente é colocada nesse caminho, essa imagem ela não vai ser formada, já que os raios eles são desviados. Então, esse objeto a gente chama de objeto virtual, porque ele está do lado real. Então, o objeto colocado do lado real pode ser classificado como um objeto virtual. E esse objeto virtual que aparece aí, ele vai servir de objeto para a formação da imagem que eu estou marcando por I, que é essa seta maior em azul, né, mais à direita. Então, se a gente calcular a ampliação, o que vai acontecer? A ampliação é menos I sobre O. O meu O de objeto, né, ele é negativo, já que ele está do lado real, enquanto que o meu I, como está do lado real, ele é positivo. Então, ele é maior do que zero. I é maior que zero. Então, nesse caso, eu tenho um valor positivo dividido por um valor negativo, tá? Que vai dar negativo, mas eu tenho o sinal da fórmula, o sinal de menos, e isso vai significar que a minha ampliação ela vai ser positiva, que é o que eu consigo ver pela imagem. As duas setas, tanto o objeto como a imagem, elas apontam no mesmo sentido. Então aí o meu M é maior que zero.